Bom, estamos no inverno e com as temperaturas um tanto bagunçadas, né? Aqui em Cascavel, por exemplo, a gente costuma dizer que nós temos as 4 estações dentro de um mesmo dia. Então, a nossa saúde nem sempre aguenta firme todas essas mudanças bruscas, né? E será que os nossos animais de estimação, eles sentem isso também? Bom, para a gente falar então sobre esse assunto, eu recebo a médica veterinária, a doutora Jéssica Gregolin. Boa tarde, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem, Amanda? Obrigada pelo convite. Tudo certo. Imagina, eu que agradeço a sua presença. Então, para a gente começar, explica pra gente, os animais, eles também sentem essas mudanças climáticas? Sentem também. Então, principalmente agora, nesse frio, né? Acontece muito de uma baixa de imunidade. Então, eles podem apresentar problemas respiratórios. Assim como também no verão, pode acontecer de superaquecer a temperaturas, né, muito altas. Isso também afeta bastante a saúde deles. Quando a gente fala, né, da amplitude térmica, que às vezes dentro do mesmo dia ali muda muito a temperatura, o impacto disso reflete neles também? Sim. Como se fosse pra gente mesmo, né? Então, o que acontece? O que eu percebo muito no dia a dia da clínica, né? Então, às vezes os pets estão dentro de casa quentinho, embaixo da coberta, né? Com seus tutores, estão de roupinha e, de repente, eles resolvem abrir a porta para eles sair, fazer um xixi, né? Sair passear, fazer suas rotinas e daí tem aquele clima frio e gelado lá fora. E isso muda totalmente a questão da imunidade, né, dos cães, por exemplo, né? Então, isso pode afetar, como eu falei, né, problemas respiratórios, como pneumonia, gripe, né, tudo isso. Já no verão, o ar costuma ficar um pouco mais seco. Então, daí os pets é o contrário, eles ficam dentro de casa, no ar-condicionado, né? E daí saem lá fora com aquele mormaço quente. Então, isso também afeta totalmente, né? Então, assim como na gente, né? Então, pode pegar um resfriado e tudo isso. Isso vale, tipo, tanto para cachorro, para gato, qualquer tipo de animal ou os animais sentem de forma diferente? Assim, todos são afetados, mas eles manifestam de formas diferentes. Então, um exemplo, né? Tem os cágados, que são aquelas mini tartaruguinhas, né? De aquário. Então, por exemplo, nesse clima que está muito gelado, muito frio, elas costumam hibernar se a água estiver muito gelada, ao ponto delas nem se mexerem, né? Então, nesse caso, já é aconselhado, por exemplo, ter um termostato dentro desse aquário para ter o equilíbrio da água. A água estando um pouquinho mais morninha, eles já voltam a nadar, a interagir com o ser humano, a comer, né? Os pássaros, por exemplo, no seu ambiente, por exemplo, seu habitat natural, né? Um clima, assim, um dia como hoje, que está mais frio, por mais que eles estão no ambiente natural, eles fariam um ninho, embaixo da árvore ali as folhas para se proteger do frio. Então, isso muitas vezes, aos tutores que têm passarinhos dentro das gaiolas, não deixar, por exemplo, nesse clima, né? Então, já seria o ideal, por exemplo, tirar desse vento frio, cobrir, né, em volta da gaiola. Então, são coisas assim. Então, todos os animais são afetados. Cães também, gatos, os peixes, todos. Principalmente quando fala de pássaros. Ah, não, mas na natureza eles estão na árvore, estão na chuva e tal. Mas a gente tem que entender que é diferente aquele animal que foi criado em cativeiro. Acho que ele não tem a mesma resistência, né? Não tem a mesma resistência e não tem... Porque, por exemplo, o que a gente vê normalmente, né? É uma gaiola com aquele puleirinho, né? Então, eles não têm muito onde se esconder ali. Então, por exemplo, no verão, vocês já podem ter visto que os passarinhos vão lá numa pocinha de água para se refrescar do calor. No inverno, eles acham de ir num lugar mais quentinho para se cobrir, para se proteger do frio, por exemplo. Então, diferente de um animalzinho que fica dentro da gaiola. Então, por isso que é muito importante o enriquecimento ambiental que a gente fala, né? Fazer o ninhozinho para eles ficarem lá, cobrir essa gaiola, achar uma forma deles também conseguir se proteger como se eles estivessem no seu ambiente natural. Como você comentou sobre essa questão da água, né? Que no verão eles buscam a água e no inverno não. Uma situação que eu vi esses dias na rua, a moça, ela tava com um cachorro enorme, grandão, assim, passeando na rua, e tava chovendo. Ela com o guarda-chuva dela aqui e o cachorro na chuva. Ele tava super feliz e passeando e tal. Mas assim, na chuva, claro, a gente sabe que é importante, eles têm que andar, têm que passear, têm que sair. Mas na chuva, é interessante ou não? É uma questão muito complicada, né? Porque o que acontece? Tudo depende. Se é um dia só uma chuva, mas de chuva com frio, aí já com esse, né, ainda mais aqui em Cascavel que tem gelado, né? Então isso pode sim prejudicar, pode vir as pneumonias, como eu falei, gripe, vírus e tudo mais. Então isso não é legal, tá? Agora, uma guarauzinha, um dia de calor, não
tem mal, né? Então, isso também muda de cão para cão, de raça para raça, de espécie para espécie, né? Então, por exemplo, um pincherzinho, aqueles pequenininhos que tem praticamente pouca massa, né? Pouca gordura ali, são pequenininhos, de pelo curto, você não vai sair em um dia frio como esse. Agora, um golden, né? Um spitz, que são cães bem peludos, já não vão sofrer tanto como um chihuahua, um pincher, essas outras raças. Então, tem que ter um pouquinho nessa noção, né? Então, os cães de pelos mais longos, eles são mais protegidos, né? Ficam mais protegidos contra o frio. Já o chihuahua, o pincher, como eu falei, esses cães pequenininhos, filhotes, né? Então, eles já passam, já não tem essa proteção dos pelos, digamos, né? Essa questão da raça é interessante, porque, por exemplo, no calor, pegar, por exemplo, um Lhasa, esses cães que são mais peludos, dizem que não precisa tosar no zero, tirar todos os pelos do cachorro, porque ele não está passando calor. Sim. Mas no frio, então, o pelo faz diferença. Faz diferença, né? Então, porque as raças, elas estão muito misturadas, né? Então, tem muitas raças que habitam hoje aqui no Brasil, mas eles são de origem de países frios, né? Então, principalmente, por exemplo, o husky, né? Esses cães, assim, bem peludos, então eles acabam sofrendo um pouquinho no verão, mas não necessariamente você precisa tosar esses animais, porque acaba que eles também conseguem se adequar, né? Então, o pelo, ele também consegue fazer uma camada, digamos, de proteção ali, né? Então, consegue se adequar. Mas o ideal é, como eu falei, né? Os cãezinhos que tem menos pelo, colocar, então, por exemplo, nesse clima, né? Colocar uma cobertinha, colocar uma roupinha, né? Para proteger mesmo. Eu acho que assim, dentro de casa é um pouco mais fácil você manter eles aquecidos, né? Mas agora aquelas pessoas que têm cachorro, por exemplo, que eles ficam fora, o que pode ser feito? Então assim, tem algumas casinhas, por exemplo, de madeira, né? As casinhas de madeira até tudo bem, mas agora tem algumas casinhas que são aquelas de concreto, né? De alvenaria, né? Então elas são casinhas mais geladas. Então é interessante, né? Realmente cobrir bem, forrar, né? Com jornal, com papelão, colocar bastante cobertinha, né? Friso, cães de pelo curto, colocar uma roupinha, né? É muito importante. Cães de pelo longo daí também não precisa, né? Então, certificar que não tem nenhuma frestinha nessa casinha, que venha muito vento, que venha, né, esse ar gelado, que realmente prejudica, né? E questão, tipo, alimentação, outros cuidados, vai interferir também? Tem alguma coisa além que a gente possa fazer durante esses dias mais frios? Não, no verão influencia mais, né? No verão, por exemplo, pode ser colocado pedrinhas de gelo na água, feito picolé de frutas, picolé de carne, né? Agora, no inverno, não tem muita diferença essa questão de alimentação. Tá, beleza. Daí, eu tô lá, né, fiz todos esses cuidados e tal, mas talvez o meu pet, ele pegou uma gripe, alguma coisa. Quais são os sintomas, né? O que eu posso observar nesse pet e falar, tem alguma coisa errada, eu preciso levar ele no veterinário? Então, assim, de um modo geral, são sintomas muito parecidos, são sinais clínicos muito parecidos com nós humanos. Então, eles começam a espirrar, começam a tossir, né, principalmente. Tem alguns animais que chegam a ter coriza, de escorrer mesmo ali o narizinho, né? Só que muitos pacientes, né, muitos animais, nem sempre manifestam todos esses sinais clínicos, tá? Então, por exemplo, estão sofrendo de frio, né, ou sofrendo de calor, né? Então, tem alguns animais que eles omitem alguns sinais clínicos, mas param de comer, né? Eles ficam mais tristinhos, param de comer, eles só querem ficar deitados, não brincam tanto nesse inverno, né? Eles querem ficar mais quietinhos, não brincam tanto, já no verão é diferente. Outros sinais, por exemplo, passarinhos, né? De já não cantam tanto, tá? Meu passarinho sempre cantou e agora parou de cantar. Alguma coisa tá errada. Ou o exemplo que eu dei daquelas tartaruguinhas de aquário, os cágados. Sempre foi de nadar, vem brincar ali, interagir com o ser humano e de repente ele ficou parado, tá lá no fundo do aquário, não se mexe por nada. É frio, né? E os gatos, eles têm o hábito de querer se esconder. Então eles vão para dentro dos armários, vão para baixo de cama, eles passam, na verdade sim, os animais, os pets de um modo geral, eles passam a interagir menos com os seres humanos. Aquela questão de não comer, fica com o rabinho entre as pernas, encolhidinho, quietinho, então tudo isso são sinais de que eles estão com algum problema. No caso então do inverno é mais espirros, tosses
né? São esses os sinais. Eu acho assim, um problema que até nós humanos enfrentamos, que a gente faz e é errado, é a automedicação. Sim. Então, deu uma gripe, uma tosse, tá espirrando, a gente também toma remédio sem ir procurar um médico. E com os animais, inclusive tem gente que costuma dar até remédio de gente mesmo, né? Remédio de seres humanos dá para os pets. Então, quais os riscos dessa automedicação? Na verdade, até assim, existem alguns medicamentos humanos, né, de humano, que a gente prescreve para cães e gatos. Porém, muda muito a questão da dosagem. Então, aí é muito problema. Então, aquele remédio que nós tomamos para nós, a dose é totalmente diferente para um animal, né? A frequência também é diferente. Então, pode sofrer vários riscos. Pode dar gastrite, o paciente pode ter problemas renais por se automedicar. E, às vezes, muitas vezes, está medicando de forma errada, né? Então, estou medicando aqui porque acho que é uma simples tosse, mas, na verdade, está muito mais agravado, já está com uma pneumonia, por exemplo. Então, é muito importante cuidar com isso, né? Então, percebeu qualquer sinal clínico, precisa, né, levar um médico veterinário de confiança para que seja feito exames. Por exemplo, nesse frio, é muito importante um raio-x de tórax, ver se o paciente está com já uma pneumonia ou é uma bronquite. Então, existem vários tipos de medicação. Então, medicar em casa, né, fora de cogitação. E essas doenças mais graves, porque quando a gente fala assim, pneumonia, bronquite, já assusta um pouco. Sim. Mas os sintomas, eles são gritantes, assim, alarmantes mesmo? Ou pode ser mais sutil e a pessoa não percebe que o pet está com aquilo? No início não percebe tanto. Agora, quando começa a se agravar, percebe. Porque eles, assim, tosse bastante de uma... Assim, o barulho, inclusive, ele é bem alto, né? Começam a ficar mais ofegantes, quase audível, assim, igual a nossa respiração quando fica meio com chill no pulmão, então é muito semelhante neles também, né? Então, como eu falei, nem todos os animais manifestam os sinais clínicos de formas iguais, né? Então, alguns vão manifestar, outros não, né? Então, qualquer sinalzinho que viu, meu pet tá diferente, meu gatinho, nossa, hoje não comeu, hoje ele sempre tem o hábito de vir aqui pedir comida, hoje ele não veio. Meu cachorrinho sempre sabe o horário de passear, sempre sabe o horário disso, de comer, e ele não tá vindo, não tá interagindo como de hábito, como de costume, alguma coisa tem de errado. Então fica o alerta, né? Qualquer sintoma, por menor que seja, ainda mais quando a gente enfrenta esses dias mais frios ou uma mudança repentina, vale a pena, então, procurar um profissional, né? Um médico veterinário para investigar se de fato... Pode não ser nada, mas às vezes é uma coisa mais grave que pode ser evitada. Se alguém ficou com alguma dúvida, tem um Instagram que possa entrar em contato? Isso. Então, podem me procurar, né? Me achar como Jéssica Gregolin ou odonto.gregolin. Ou também, eu atendo também no Hospital Veterinário Vida Pets. Perfeito, muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, Amanda.